Amigos, bom dia. Espero que todos estejam bem nesse 27 de novembro de 2020, época de pandemia. Espero que todos estejam se cuidando, evitando aglomerações, evitando problemas, evitando contágio, mas sem estresse. Não podemos esquecer que a vida precisa continuar. Bom, quem me conhece e acompanha o canal aí, sabe que além de gostar de carro antigo e carro novo e tudo que anda, eu sou também advogado. E eu gostaria de fazer um comentário hoje com vocês, talvez fuja um pouquinho do foco do canal. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma situação que tem ocorrido com frequência, inclusive eu tenho recebido vários casos no escritório, principalmente nos últimos 6 meses, mais ou menos. Infelizmente, nós vivemos numa situação de falta de segurança e que é necessário que tenhamos seguro de nossos carros, nossas motos e etc. Mas, infelizmente, os custos muitas vezes são altos e as pessoas não podem suportar os custos de um seguro convencional gerido por seguradoras, por bancos, enfim. E o que acontece? Tem surgido no mercado associações que prometem a garantia, a cobertura, pelos reparos em caso de sinistro, muito parecidas com o seguro, certo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Só para a gente fazer uma contextualização, o que é um seguro? O seguro, na realidade, ele é um compartilhamento de riscos. Então, eu vou dar um exemplo bem singelo, né? Seria como você pegar a sua família, você pegar 10 pessoas da sua família e essas 10 pessoas têm carro. Vocês combinam o seguinte, olha, tudo que acontecer de sinistro com esses 10 carros, durante um ano, nós vamos dividir o prejuízo em 10 pessoas. Então, digamos que lá em janeiro, houve uma colisão com o carro do parente A, né? Então aí a turma gastou R$5.000 para consertar. Então vai pegar aqueles 5.000 e dividir em 10, cada um vai pagar R$500 e consertar aquele carro. No mês seguinte, uma outra situação com o parente C, faz-se a mesma coisa. Lá chega um momento que o parente G teve o carro furtado. Puxa, R$50.000 de prejuízo. Vamos dividir em 10, cada um paga 5.000. Isso é o seguro. Só que para facilitar, ao invés de ficar com essa insegurança em relação ao valor do risco, então aí as pessoas estabelecem um valor. Olha, nós vamos compor um caixa, todo mundo vai pagar R$200 por mês. E à medida que vão acontecendo os sinistros, nós vamos tomar cuidado para que os sinistros não aconteçam, mas à medida que aconteçam os sinistros, nós vamos pegar desse caixa o valor e fazer o reparo para aquele parente nosso que sofreu o sinistro. Isso é um seguro. Aí, como as coisas precisam se profissionalizar e precisam se regulamentar, quanto maior o número de pessoas envolvidas nesse compartilhamento, nessa divisão de risco, menor o valor a ser pago mensalmente. Então, existem as companhias de seguro que nada mais são do que empresas que fazem a gestão desses valores. Então, elas recebem esses valores, elas compõem esse caixa e elas fazem o pagamento do sinistro quando ele acontece. Então, muitas vezes, o seu seguro do seu carro, ele está sendo dividido o risco com uma pessoa que mora lá em outro estado, a 1.000 quilômetros de você, mas vocês estão dividindo o mesmo risco através de uma seguradora. Só que as seguradoras, elas são reguladas por entidades, superiores, por entidades reguladoras, como no caso a SUSEP. Então, não é qualquer pessoa que vai, eu vou abrir uma seguradora. Não, ela tem que ter todo um lastro financeiro para que fique claro que, numa eventualidade desse caixa produzido por determinado grupo de pessoas, que esse caixa não seja suficiente para cobrir o sinistro, que essa empresa seguradora tenha lastro financeiro suficiente para não quebrar, para poder pagar os sinistros de todas aquelas pessoas que compõem aquela divisão de risco. Isso é o seguro. Agora, trazendo para o que eu quero falar para vocês, o que são essas associações? São exatamente o que eu falei no começo. Junta-se um grupo de pessoas, as pessoas se associam e essa associação faz o recebimento mensal dos valores de cada pessoa.
a um preço muito menor do que o de um seguro, de uma grande seguradora, como muitas no mercado. E essa associação faz a gestão desse caixa e ela eventualmente faz as coberturas em caso de sinistro, de roubo, de furto, de incêndio, de acidente, etc. Claro que a forma proposta para essa cobertura da associação é um pouco mais restrita, é um pouco menor, um pouco mais, vamos dizer assim, econômica para eles. Enquanto que numa seguradora normal você tem um sem número de oficinas para você escolher, ou ter até aquelas credenciadas e tudo, no caso da associação, ela não paga para quem você quiser. Ela tem lá meia dúzia de oficinas que são credenciadas e ela vai pagar para aquelas oficinas. Se você quiser fazer fora, eles vão te pagar lá um valor X e você vai fazer fora, vai pagar a diferença se for mais alto. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: o que tem acontecido? Eu tenho recebido muitos casos no escritório de pessoas que são associadas, são vários casos, várias associações, não estou me referindo a uma só. E também não estou dizendo que todas fazem da mesma forma, que todas são negligentes com o associado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os vários casos que eu tive no escritório esse ano, de várias associações diferentes, em todos eles, as pessoas cumpriram com todos os requisitos exigidos pela associação, no sentido de envio de documento, e simplesmente essas associações negaram o pagamento. E aí esses casos chegaram para mim e eu estou acionando a justiça em nome desses meus constituintes para poder receber os valores de indenização. Gente, assim, isso é um verdadeiro absurdo. Então penso que nós temos duas situações. Primeiro, como consumidores que somos, precisamos analisar bem se o preço que nós estamos pagando, ou a diferença de preço que nós estamos pagando entre um seguro tradicional e uma cobertura de associação, nós temos que analisar se essa diferença de preço justifica o risco que nós estamos correndo. Porque de repente, ao invés de pagar R$300 por mês em um seguro parcelado em 12 meses, você paga 200 para uma associação. Vamos pensar se esses R$100 que nós estamos economizando, vamos pensar se isso não vai custar muito mais caro no caso de uma negativa de seguro, certo? Então, acho que essa é uma questão importante. Uma outra questão importante penso eu, que as autoridades, notadamente PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor, a própria SUSEP, penso que seja necessário que essas entidades atuem nesse sentido, e das duas uma. Ou elas façam uma regulamentação para a existência dessas associações, quando o objetivo da associação for esse, ou então elas proíbem que essas associações ajam dessa forma. A proibição me parece mais complicada, porque pelo nosso direito é permitido que as pessoas se associem para a consecução de um determinado fim, de um determinado objetivo comum. Então, juridicamente, a existência da associação não é o problema. O problema hoje é a negativa da cobertura, ou seja, a associação, enquanto gestora de um caixa que se propõe a indenizar por danos em veículos de seus associados, ela, ao meu ver, ela é uma fornecedora de serviços e o associado é um consumidor de serviços. Então penso que existe ou deveria existir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e os consumidores fazerem as suas exigências à luz desse código, que é o Código Consumerista, que é uma questão, vamos dizer, uma legislação muito importante que regula toda a relação à vida entre o consumidor, que é aquele que compra, e o fornecedor, que é aquele que vende, que comercializa, que presta serviços. Então, pessoal, em resumo, por favor, não entendam que eu estou dizendo que sou contra as associações. De maneira alguma, eu sou a favor das associações. Só que elas têm que cumprir com o seu objetivo de realmente indenizar quando existe o sinistro no veículo, ou na moto, ou no caminhão do seu associado. Essa é a questão que eu quero colocar. Agora, uma sugestão que eu faço é que as autoridades procurem de alguma forma regulamentar, fiscalizar. Penso que isso seja assunto
para ser submetido ao Ministério Público do Consumidor. Isso deve ser fiscalizado, isso deve ser olhado com um pente fino, porque senão cada vez mais aparecem associações dessa natureza e as pessoas, na necessidade de economizar, elas acabam pagando por um serviço, às vezes por anos a fio, sem precisar usar, e quando chega um momento de necessidade, ela simplesmente tem uma negativa. Eu já fui usuário de uma associação, que também não vou citar o nome, não tive nenhum sinistro. O que eu tive, talvez umas 2 ou 3 vezes, foi necessidade de guincho, e o serviço de guincho de assistência 24 horas é terceirizado, assim como o das seguradoras. Muito provavelmente o mesmo prestador que atende aos associados dessas associações aí, ele seja o mesmo prestador que atende as grandes seguradoras. Então, quer dizer, o serviço, para mim, foi prestado adequadamente, só que eu não tive sinistro de colisão, de furto, roubo, de valores maiores. Então, eu não tenho condições de avaliar de forma segura a associação que me prestou esse serviço, né? Por quê? Porque eu precisei de pequenos serviços de custo baixo e me atenderam prontamente, mas com esta associação específica eu não tive sinistro. Agora, esses meus clientes que me procuraram para demandar contra outras associações, esses realmente eu tenho a documentação aqui comigo e realmente aconteceram furtos, aconteceram roubos, tudo efetivamente comprovado, documentado, a documentação exigida como o DUT assinado do carro, tudo enviado para a associação e na hora do pagamento, nada. Fomos para a justiça. Então, pessoal, o alerta é esse. Eu sei que eu fui um pouco longo no vídeo, mas eu entendo que esse assunto é importante e nós precisamos tomar cuidado e prestar atenção nisso. Muito obrigado a todos que me seguem. Quem não segue, por favor, www.bemrodado.com.br, no Instagram, @bem_rodado. É um prazer ter vocês conosco. Um abraço, bom final de semana.